Glória a Deus. E para mim é um privilégio poder estar aqui nessa manhã, mais uma vez, para trazer algo de Deus ao teu coração. Algo que o Senhor já falou comigo, vai falar agora comigo e com você. Porque a palavra de Deus é a revelação da palavra de Deus, para nos dar instruções, para nos dar direcionamento. Irmãos, vocês me perdoem se minha voz falhar um pouco, é que eu estou um pouco resfriado. Então, queridos, eu quero agradecer muito a Deus e eu queria que vocês orassem para que o Senhor, o Espírito Santo, nos desse direção ao que Ele tem para falar hoje no nosso coração, amém? Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui em comunhão, Pai, como a igreja do Senhor, a igreja de Jesus. Pai, nos dê direcionamento, Espírito Santo de Deus, nos conduza, ilumine o nosso entendimento e que a sua palavra venha como flecha em nosso coração, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Em concordância com os nossos irmãos, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Querido, você já foi convidado para uma grande festa? Aquela festa do ano, da década, aquela grande cerimônia, aquela com os maiores preparativos, a melhor festa que você possa imaginar. E você foi convidado para estar nessa festa, você recebeu o convite chegou lá para você. Mas aí você, por algum motivo, você não foi nessa festa. Por algum descuido ou prioridade, você acabou não indo nessa festa. E aí, o dia passou, com as redes sociais, né, com os comentários, você viu que a festa bombou. Foi uma festa daquela que você não podia ter perdido. E aí vem na tua mente, no teu coração, aí você pensa: eu perdi essa festa, eu não podia ter perdido essa festa. Vem aquele sentimento de perda, que você teve a oportunidade, você poderia ter ido e você não foi. Nessa ilustração, querido, isso é uma ilustração. A grande festa que ocorreu, que você foi convidado, é o triunfo da igreja. A igreja, ela vai triunfar um dia. Nós temos uma missão. Deus tem um propósito. Nós temos uma missão. O triunfo da igreja. E essa visão, e quem chega nessa grande festa, os convidados que chegam nessa grande festa, no triunfo da igreja, é o que está naquela visão em Apocalipse 7:9 de João, que ele vai dizer que vi diante de mim uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e aí ele vai falando, vestiam vestes brancas. É a visão que João teve na ilha de Pátmos. O que eu estou querendo dizer, querido? Eu quero dizer que não importa, você não vai impedir a multiplicação do reino de Deus. Você não impede, você não tem esse poder de impedir a multiplicação do reino de Deus. Mas você, por sua escolha, você pode deixar de participar. A multiplicação do reino de Deus já está decretada, está nas Escrituras, foi revelada. Tem muitas multidões, mas aquela multidão vai depender de quem vai fazer a escolha para poder estar presente nessa grande celebração, nesse triunfo, no dia em que a igreja do Senhor estiver lá. E aí você vai escolher, você quer ir? Você, como crente maduro, convertido, lavado e remido, você também tem parte disso. Você pode ser um agente, uma pessoa que abençoa a vida de outras pessoas, falando de Jesus para ela, falando de Jesus para o perdido, que também um dia pode estar nessa festa. E aí, querido, para falarmos desse princípio da multiplicação, o princípio da multiplicação é o princípio de Deus. Deus tem como princípio a multiplicação.
E aí não tem como a gente falar do princípio da multiplicação sem a gente ir lá no início. Gênesis 1, 28. Vai ser projetado aí, você vai acompanhar comigo. Gênesis 1, 28 vai relatar muito bem o que eu estou dizendo sobre o princípio de Deus, que é o princípio da multiplicação. A mídia vai colocar Gênesis 1, 28. Diz assim a palavra de Deus: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Aqui é Gênesis, querido. Gênesis quer dizer início. É o início. E Deus dá uma ordem. Deus tem uma ordenança lá no início sobre a multiplicação. E sabe o que é importante a gente entender nesse princípio de Deus, que é o princípio da multiplicação? Que aí eu fico pensando e eu fico imaginando, e a gente vai vendo o que a palavra de Deus toda fala. A multiplicação é uma operação matemática que Deus valoriza muito. Tem a adição, que é a soma, tem a subtração, tem a divisão, tem a multiplicação. A multiplicação é uma operação matemática que Deus valoriza muito. Você vê isso pelas Escrituras. Enquanto o Senhor, Deus multiplica, o diabo ao contrário, ele vem para dividir, para separar, para causar mente dividida. Não é assim? E Deus não, Deus multiplica. Deus está aqui para multiplicar através da tua instrumentalidade. Grava essa palavra que a gente vai falar muito. Instrumentalidade. Deus usa você nas multiplicações que Ele provê. Então, querido, Deus vem para multiplicar, amém? E aí ainda no texto que nós lemos, Gênesis 1, 28, é claro que você interpretando diretamente o texto, ele está falando de ter filhos, de povoar a terra, de ter filhos. Mas o que a gente está trazendo aqui, querido, é um princípio de Deus. É o princípio da multiplicação lá no início. E Deus trabalha com a multiplicação através de nós. Sabe como? Através da nossa instrumentalidade. Como eu disse. É o compromisso que Deus nos imputa para a multiplicação. Sobretudo a multiplicação do reino. Todas as multiplicações que a gente tem na nossa vida são bênçãos. Mas a missão também é multiplicação. É a multiplicação do reino, crescimento do reino. Crescimento é multiplicação. O crescimento do reino não é dividindo, não é subtraindo, é multiplicando. Em várias passagens da Escritura Sagrada, o Senhor vai revelar esse princípio para a gente. Sempre, querido, quando Deus quer multiplicar alguma coisa, algo, Ele usa alguém como instrumento. Eu posso dizer alguns aqui para você. A pesca maravilhosa. Pedro joga a rede do outro lado. Ele não poderia ter pego os peixes e feito aparecer no barco de Pedro assim de repente? Não poderia? Mas Ele quer a nossa instrumentalidade, Ele quer um meio, Ele não nos criou para sermos robôs. Ele quer a nossa escolha, a nossa decisão. Então Ele fala, joga a rede para o outro lado, um instrumento. Pedro, e aí vem a pesca maravilhosa. 5 pães e 2 peixinhos. Multiplicou, mas alguém teve que apresentar para ele os 5 pães e os 2 peixinhos. Instrumentalidade, querido. Deus multiplica através da instrumentalidade. E quando você multiplica, isso é importantíssimo. Preste atenção, querido. Quando você multiplica, para a glória de Deus, você está buscando coisas de Deus, coisas do reino. E naturalmente você vai testemunhando, naturalmente você vai ver coisas sendo acrescentadas na sua vida. Acrescentadas, multiplicação. Você vai ver coisas sendo acrescentadas. Essa é a bênção da multiplicação.
A palavra de Deus nos diz: buscai primeiro o reino dos céus, que todas as coisas vos serão acrescentadas. É o quê? Divisão? Não, é multiplicação. E aí eu vou dizer, vou voltar de novo, pegar um gancho ainda da ilustração que a gente fez no início. Você não pode impedir a multiplicação do reino de Deus, mas você pode deixar de participar dela. Sabe como? Quando você não tem a visão clara do que Deus quer de você. Quando você não tem clara a visão que Deus dá à igreja a qual você congrega, ao líder da igreja. Deus fala primeiro com o líder, querido. As sete cartas à igreja, ele direciona para o líder, ao anjo da igreja. É o líder daquela igreja. E a igreja está ali, são ovelhas, para seguir um caminho. Não tem como ser diferente. Você crê nisso? Você está entendendo, querido? Diga amém. Amém. E aí, você pode deixar de participar sim dessa grande festa, da multiplicação. Sabe como? Quando você não tem visão e quando você só nega os seus dons e talentos. E aí a gente já vai para a área do instrumento. Vamos trabalhar um instrumento agora. Por que você não é um instrumento? O violão, a guitarra, todos aqui para funcionar tiveram que ser calibrados, tiveram que ser afinados para funcionar. E Deus te deu dom e talento, capacidade para você aplicar isso no crescimento do reino. E aí o que você faz? Você só nega esse seu dom, você não coloca ele em prática. Aí você está deixando de participar dessa grande festa. Então, querido, não só negue seu dom. Dom é presente de Deus, que Ele deu para a sua instrumentalidade, para que você multiplique. Você já ouviu o termo sonegar, né? Sonegar, eu fui pesquisar no dicionário, quer dizer ocultar, deixar de fazer. Sonegar é dizer que não tem algo, quando de fato tem. Então não tinha outra palavra para eu colocar aqui, não sonegue o seu dom. Não sonegue o seu dom, querido, porque você precisa viver os propósitos de Deus. Sabe por quê? A mídia vai colocar aqui a frase: o propósito é de Deus, mas a missão é nossa. Amém, querido? Amém. Diga comigo: o propósito é de Deus, mas a missão é nossa. A grande comissão. Cada um com a sua missão, cooperando para o crescimento, para a edificação da igreja. Isso é comissão, cooperar com a missão. E aí, para a gente falar da instrumentalidade, vamos para 1 Pedro 4:10. Nós vamos ler aqui sobre mais uma ordenança de Deus acerca da multiplicação. 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10 vai dizer assim, lê junto comigo: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É o mesmo radical de multiplicação, de suas múltiplas formas. A palavra de Deus está dizendo aqui que cada um exerça o seu dom para servir aos outros, administrando fielmente. Fielmente é o contrário de sonegar. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É a multiforma manifestação da graça de Deus sobre a igreja. O versículo é direto, querido. O dom não é seu, Deus que deu para você usar. O dom não é seu. O dom que você recebeu é para ser administrado, é para ser aplicado em prol de alguém. Você vai entender por que é com os outros. É com os outros, mas você está agradando a Deus. 2, você não deve reter, você não deve sonegar, administrando fielmente. Está escrito, administrando fielmente.
E use, querido, para abençoar o próximo, edificar a obra, a igreja. Quando fala edificar a obra, a igreja, são pessoas, a igreja são pessoas. Essa igreja aqui que funcionava no templo, nas casas, eram formada por pessoas. A igreja sem pessoas, o templo sem pessoas não é igreja, é só um prédio. Então, queridos, o corpo de Cristo ele deve servir uns aos outros, através dos dons espirituais, que podem ser dons ministeriais, podem ser dons de serviço. Todos eles é Deus que nos dá. E tem somente um propósito. O dom só serve para alguma coisa. Preste atenção, querido. O dom só tem um propósito, que é servir o próximo, compartilhando o seu conhecimento, motivando a pessoa, encorajando a pessoa com o próximo, edificar pessoas, edificar a igreja, a obra. É por isso que Paulo, ele vai fazer essa provocação. Se não for para edificar a igreja, de que vale o dom? Então o dom só serve para edificar a igreja, é para servir uns aos outros. Se você tem dom de mestre, se você tem dom de cura, se você tem dom do pastoreio, se você tem o dom da palavra, nada disso é para você. Nada disso, querido, é para você. Tudo disso é para você receber e dar. Preste atenção no verbo. Tudo é para você receber e você dar. Olha a ordem dos fatores aí altera o produto. Não é você dar para receber, é você receber de Deus para você dar. O dom é para isso. Amém, querido? É algo que vem de Deus, não vem de nós. Então é desejo de Deus que usemos nossos dons e talentos a benefício do nosso próximo. Isso está muito claro, querido. Porque se não fizermos isso, já aprendemos que estamos sonegando, entendemos que estamos sonegando, estamos refletindo nessa palavra de hoje, que estamos retendo algo que não é nosso. E aí, quando você faz coisas que desagradam a Deus, você começa a errar o alvo. E quando você erra o alvo, você está pecando. Quem erra o alvo, peca. E aí você recebeu o convite e você não está, por falta de visão, de entendimento, de discernimento, o que o Senhor nos ensinou. Amado, a Bíblia é repleta de orientações que devemos suprir o nosso próximo através da edificação da igreja. E aí, quando a gente fala assim, querido, fica muito claro na nossa mente, porque é algo que vem de Deus para alguém. Deus quer atingir uma pessoa, o perdido lá fora. E Ele derrama para aquela pessoa. Mas quando Ele derrama para aquela pessoa, é algo que vai para aquela pessoa através de você, através de mim. E aí você precisa estar com o coração preparado para isso, com seus ouvidos atentos para receber e dar o que Deus quer que você dê. Então, querido, não só negue seu dom, porque, como eu disse, os dons são espirituais, vão ser aplicados por Deus usando um instrumento. E nós somos o instrumento. Esse instrumento somos nós. Os dons espirituais, eles são espirituais porque são movidos pelo Espírito Santo de Deus. Eles são espirituais porque são movidos pelo Espírito Santo de Deus, querido. Glória a Deus. Você está entendendo, querido? Diga amém. Amém. Glória a Deus. E não sou eu que digo, querido. Você vai agora em 1 Coríntios 12:1. 1 Coríntios 12:1, que vai dizer: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Aí, avançando mais um pouquinho para o 4, do 4 até o 8, ele vai dizer: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo.
Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Não é visando o seu próprio bem, não. Visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, e pelo mesmo Espírito. Aí a gente avança mais um pouquinho no versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente, a cada um conforme quer. É o que a gente leu antes também, 1 Pedro 4,10. Os discípulos aqui, replicando o que eles receberam de Deus, eles estão dando. Pedro falou, Paulo falou, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele distribui individualmente, cada um recebe. E cada um conforme Ele quer. E Deus deu a responsabilidade para cada um, querido. Não fique achando que você não tem dom, que você não tem talento, porque você tem. Você é servo de Deus, você tem. Deus deu esse dom e talento para você. E aí a gente tira duas lições aí desse texto. Primeiro, pare de comparar qualidades de dom. A gente tem muita mania de dizer, né, é nosso. É do homem. A questão do juízo de valores é do homem. Isso é coisa do homem. A gente costuma dizer muito. Que aula maravilhosa que eu tive hoje com um professor de EBD, uma aula excelente. Que mensagem tremenda daquele pregador nessa manhã. Mas você sabia, queridos, que tem irmãos no dom deles, que talvez nunca pisaram aqui nesse palco, você nem conhece, mas que muito provavelmente é possível, pode acontecer, que por causa da oração desse irmão, do dom dele, de orar, de interceder, que você nem conhece, você nem vê, é por causa disso que muitas coisas ainda estão em pé na igreja de Jesus. É o dom e o talento sendo aplicado. Então, não compare qualidades do dom. O dom não tem qualidade, Deus deu a cada um da forma que Ele quer. A gente acabou de ler aqui. Vamos parar de ficar lutando contra as Escrituras. É da forma que Ele quer, querido. 2. Todo servo de Deus recebeu de Deus um dom. Isso é motivo de muita alegria. Você precisa exercer seu dom. E ainda sobre os dons ministeriais, vamos para Efésios 4. De 4 a 8. Efésios 4, de 4 a 8. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. É a Bíblia de novo falando dos dons, meu Deus do céu. Os dons que Deus dá a cada um de nós. E aí, ainda em Efésios 4, nos versos 11 e 12, ele fecha assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Agora preste atenção. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja. Então é isso. Ele falou dos dons, dos talentos,
Ele falou do Espírito que move isso tudo. E ele disse para que serve. Querido, qual é a visão que motiva a gente? Qual é a visão que motiva a gente? Muitas das coisas nós vamos conseguir pedindo a Deus, em súplica, em oração. Tem vários tipos de oração. Tem oração de agradecimento, oração que você ouve a resposta de Deus, oração que você engrandece, enaltece o Senhor, louvor. Para quem não sabe, o significado de louvor não é música. O significado de louvor é elogio. Você está elogiando a Deus. Você tem oração que você está engrandecendo, exaltando ao Senhor. Tem vários tipos de oração. E aqui, querido, nós precisamos orar. Qual a visão tem nos motivado? Você pode orar e pedir várias coisas, e você vai ganhar. Você pode passar um ano inteiro fazendo caridade, e isso é bom. O Senhor já disse: quando você faz pelos meus filhinhos, estão fazendo por mim. Só que existe a missão principal de todas, que é de você fazer discípulos, você converter, você ganhar o perdido. É essa que vai fazer ele estar na grande festa, através da sua instrumentalidade. Você pode ficar um ano inteiro, 10 anos, a vida inteira fazendo caridade. E é necessário. Mas a missão principal é você ganhar vidas para Cristo. Amém? Então, queridos, tenha autoridade para exercer o seu dom e o seu talento. E aí, Marcos Alexandre, mas eu tenho dúvida. Qual o meu dom? Qual o meu talento que Deus deu, querido? Se você tem dúvida, comece servindo a seu próximo. Comece servindo aquele que está lá da sua casa, às vezes até dentro da sua família, precisando de uma ajuda, de uma palavra de apoio, um abraço. Eu já ouvi aqui testemunhos de pessoas que vieram na igreja por causa de um abraço, ficaram na igreja, né? Por causa de um abraço que recebeu na recepção. E aí, você vai vendo, aí aquilo vai contagiando, você vai vendo o mover do Espírito. Esse é meu dom. E aí você vai se encaixar. Mas aí você tem que ser igual a criança, você tem que se dispor, você tem que ir. Criança você chama, ela vem, né? Pelo menos é assim, deveria ser assim, né? Então, querido, se você tem dúvida, comece ajudando alguém, servindo a obra de Deus, não a homem, mas a obra de Deus. A igreja é a obra de Deus. Comece servindo ao seu semelhante, aquele que está lá do seu lado, precisando, como eu disse. Porque quando você serve a Deus, você serve ao próximo. Mateus 25:40. E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim fizeste. E agora ficou claro, quando você serve a Deus, você serve a teu irmão. Quando você serve a teu irmão, você serve a Deus. Está tudo dentro do princípio da multiplicação de Deus. Isso é ser fértil. Está lá no que a gente leu, Gênesis 1:28. O princípio da multiplicação de Deus é você ser fértil, você multiplicar, é agir. Não ficar ali na mesmice. Você precisa agir. Igreja quer dizer saídos para fora. Igreja tem esse nome por causa disso. Porque tem que ir para fora, não é para ficar dentro, é para trazer quem está lá fora. Quem está perdido, quem não conhece Jesus, quem nunca ouviu falar de Jesus. E de pregar o evangelho por todas as nações. É porque é para ir aonde tem gente querendo ouvir, é para ir. Isso é igreja, isso é o significado de igreja. Igreja não é prédio. E o dom espiritual, querido, como lemos em Efésios, né, ministerial. E agora vamos para Romanos 12. Vamos entender um pouco dos dons de serviço. Romanos 12, de 3 a 8. Romanos 12, 3 a 8.
Pois pela graça me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós temos um corpo, como muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o dom for servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Está falando dos dons espirituais de serviço, querido. E aí aclara tudo para a gente. Fica tudo mais claro. Porque não tem o que é maior, o que é menor. A gente já disse aqui, não tem qualidade de dom. Até para ninguém não se gloriar por causa disso. O apóstolo Paulo falou aqui no início, a Romanos. Deus deu a cada um, então exerça o dom. E ele conclui dizendo, se vai exercer, exerça de todo o coração, com todas as suas forças, com toda a alegria no coração. Exerça, querido, exerça o seu dom. Use para abençoar, para edificar, para discipular. Eu tenho muita dificuldade também, querido. Muitas. Multiplique os seus dons e talentos que Deus te deu. Seja fértil e multiplique. É um princípio da multiplicação. E Deus dá a ordenança e quer que multiplicamos sendo instrumentos dele. O propósito é de Deus, mas a missão... O propósito é de Deus, mas a missão é nossa, querido. Querido, olha para mim. Jesus vai voltar, você crê nisso? Diga amém. Jesus vai voltar. E está próximo. Está próximo, querido. Está próximo. E quando ele voltar, você já pensou? Ele perguntando, o que você multiplicou, João? O que você multiplicou, José? Maria, o que você multiplicou? O que você fez com que o Senhor derramou sobre você? Os dons, os talentos, as bênçãos. O que você fez, o que Ele derramou sobre a tua vida? Se está difícil de entender, então nós vamos para uma parábola. Mateus 25, de 14 a 30. Mateus 25, 14 a 30. Diz assim a palavra de Deus. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento. A cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse talento aqui é dinheiro, tá, querido? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5. O senhor me confiou 5 talentos. Veja que eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos. O Senhor veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja o que eu ganhei, mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse:
eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você não sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que lhe tem, lhe será retirado. Lance fora, servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Isso é muito sério, querido. É para a gente refletir. É para a gente refletir. Não enterre o dom que Deus te deu. Não enterre, querido. Deus deu para você, você recebeu. Não é para você enterrar, é para você aplicar no reino de Deus. Para quando Ele voltar, quando chegar naquela festa lá, aquela grande festa que a gente falou no início, você poder dizer: tem gente ali que eu fui instrumento para estar ali naquela multidão, na visão que João vê em Apocalipse 7:9. Isso é muito sério. Não enterre seu dom. Se Deus deu capacidade para você pregar numa conferência de milhares de pessoas, vai e faça. Talvez seja os 5 talentos. Aí você vai trazer mais 10. Deus te deu essa capacidade, então é o Espírito Santo, não é você. Você vai lá na conferência de 10 mil pessoas e as 10 mil vão ser convertidas. Mas se Deus te deu um talento a você, para você formar um líder na sua célula, talvez seja um talento para você trazer o perdido lá de fora, forjar o caráter dele com direção do Espírito Santo, fazer dele um líder para que ele multiplique. Talvez você seja o de um talento, mas esse seu discípulo vai ser o de 10. E ele vai em lugares maiores onde você foi. Isso é bênção, isso para Deus. A matemática de Deus não tem isso, não tem qualidade de dom. O próprio Senhor Jesus falou isso: vocês vão em lugares maiores que eu fiz, vocês farão coisas maiores que eu fiz. Querido, se Deus te deu a capacidade, não enterre o seu dom. São os talentos, são os dons que Deus te deu para você aplicado. Não enterre o seu dom, porque você fazendo isso, você está desagradando a Deus e você está fazendo a maior de suas missões. Você pode ficar a vida inteira fazendo caridade, que é necessário, a gente já disse, mas a gente está falando aqui daquilo que é fundamental, daquilo que Deus fez você. Fizemos a ilustração da grande festa, dos instrumentos que têm que ser afinados para funcionar. Deus calibrou você, Deus te deu dom e talento para aplicar na obra, no ministério, na igreja, nas pessoas. Então chegou tempo de avançar, de crescer, de multiplicar e de conquistar. Amém? Amém. Então desperta, você que dorme, você que está de casa também, que está ouvindo essa palavra. É tempo de despertar. Desperta, porque é para você sair daqui incomodado. É para você sair daqui, entre aspas, perturbado, uma perturbação santa. Não é para você sair, tô cheio, me enchi no culto. Não, é para você sair incomodado. Qual a missão que eu estou fazendo? Eu estou sentando na igreja, na cadeira, todos os domingos? Ou eu estou aplicando o meu dom, exercendo o meu dom, o meu talento
para ganhar pessoas para Cristo. Abra mão dos seus confortos, abra mão dos seus prazeres, para você multiplicar aquilo que Deus colocou na tua mão. Ah, Marcos Alexandre, mas eu não tenho tempo, eu estudo. Querido, quem tem tempo? Me responde uma coisa. Me diz, quem Deus chamou para cumprir a missão, a obra? Quem Deus chamou que estava desocupado? Procure aí na sua Bíblia. Quem Deus chamou que estava com tempo? Deus chamou Eliseu, o que ele estava fazendo? Ele estava cuidando do negócio do pai, dos negócios do pai. Ele estava ocupado, ele não estava desocupado. Deus chamou o apóstolo Paulo. Ele estava ocupado, fazendo coisa errada, mas ele estava ocupado, estava matando cristão, mas ele estava ocupado. Deus chamou Davi. Davi estava ocupado, tinha um monte de desocupado lá, e Deus falou, não, é o que está ocupado, é o que está lá, ó, cuidando das ovelhas. Dá um glória a Deus, glória a Deus. Não é tempo, querido. Tem gente aqui, ó, que eu sei que vai dar aula de EBD, que terminou, que fechou a aula 4 horas da manhã, porque não teve tempo. O nosso próprio pastor é um exemplo. A correria, as coisas, quem tem tempo hoje em dia? Então não fique esperando você ter tempo para aplicar o seu dom, o seu talento na obra de Deus. Se Deus me chamou para o ministério pastoral, eu tenho que multiplicar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso ler mais livros, eu preciso aprender a aconselhar mais as pessoas, eu preciso liderar uma célula, eu quero ouvir no final, servo bom e fiel. E é isso que tem que motivar a gente. Qual é a visão que te motiva? Qual é a visão que te motiva? Tem outra frase aqui. Qual é a visão que te motiva, querido? Você quer ouvir servo bom e fiel? Você quer ouvir, querido? Sim? Amém. O que tem roubado o seu tempo, sua dedicação, suas prioridades, fazendo com que você entregue uma oferta defeituosa para Deus? O tempo que sobra. Não, me bota, eu vou trabalhar nesse ministério aí, mas não me bota na escala não. O dia que der eu venho, o dia que não der eu não venho. Quem que vai dizer? O líder do ministério? Ninguém vai dizer não. É você e Deus, querido. Isso é um limitador da multiplicação, da sua bênção inclusive. Não só negue o seu dom, aplique integralmente e viva a multiplicação do reino. Isso tudo é manifestação da graça de Deus sobre a vida da igreja. Aprendemos isso hoje, o princípio da multiplicação. Aprendemos a manifestação da graça através dos dons, o nosso dever, 1 Pedro 4,10. E não é ficar sentado no banco da igreja. Se assim for, nós estamos morrendo e não percebendo, uma igreja morta. E essa igreja não é uma igreja morta. Então, venha junto e participe dessa grande festa que você recebeu esse convite. A igreja de Jesus precisa ser relevante. Uma igreja bíblica manifesta os seus dons e talentos em todos os momentos, em todas as situações. É só olhar para a igreja de Atos. Perceba que não tem a ver com o outro. Não tem a ver com o outro. Tem a ver com Deus. É a manifestação da graça de Deus através de você. Deus exerce através do seu dom que Ele deu. Cada um exerça o dom que recebeu para servir um aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.
E eu já estou caminhando para o final da mensagem, querido. E uma palavra de Jesus que resume muito bem o princípio da multiplicação que a gente viu no início. A operação matemática que Deus mais valoriza da multiplicação. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide. Os estudiosos vão dizer que esse ide no termo original, ele está no gerúndio, ele está indo. Indo dá a ideia de você não parar até Jesus voltar. E a palavra vai dizer, portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus te deu dons e talentos para cumprir essa missão de edificação da igreja. Se você só conhece o ambiente coletivo dos cultos, você precisa urgente complementar a sua caminhada cristã com muito mais. E querido, não só negue o seu dom, aplique o seu dom, seu talento, porque Deus te chamou. É servir, é doar, é abrir uma casa para receber uma célula, amar, apoiar, aconselhar, aplicar aquilo que Deus te deu de melhor, querido. E se você não edifica a igreja, você não pode ser igreja, você não tem o princípio da multiplicação, você não pode ser fértil. E a edificação funciona através de todas essas coisas que a gente aprendeu. Eu queria falar uma frase que eu ouvi ontem num congresso sobre a igreja em célula. Essa frase não é minha, e eu quero repetir aqui. Primeiramente eu quero dizer que a gente fala, usa-me Senhor, a gente canta, usa-me Senhor, mas muitas vezes a gente reluta para a gente não usar o nosso dom. A gente tem, Deus nos deu, e a gente reluta para não usar. E muitas das vezes a gente canta, usa-me Senhor. Isso é para a gente refletir. E a frase que eu ouvi ontem, que eu quero compartilhar aqui com vocês é a seguinte: às vezes nos falta visão para entender a missão. Por isso que eu botei ali, qual a sua visão? Às vezes nos falta visão para entender a missão. E quando você não tem visão, você se contenta com qualquer coisa. Por quê? Você não tem visão onde você quer chegar. Então onde você parar tá bom para você. Porque você não tem em mente, na tua visão, onde você quer chegar. E aí você se contenta com qualquer coisa, onde você tá bom para você. Mas nós, lavado e remido, convertido, nós não nos contentamos com qualquer coisa. Nós não fomos criados para nos contentarmos com qualquer coisa. Nós queremos ouvir servo bom e fiel. Nós queremos dar o que recebemos. Recebemos e damos. A ordem dos fatores aí altera o produto. Não é dar para receber, é receber para dar. E aí, querido, eu sei o que Deus espera de mim, e é isso que me motiva. Eu tenho que ser um agente multiplicador do reino, para que eu possa dizer, Senhor, eu tenho um pouquinho de participação, porque eu cumpri o que o Senhor me pediu. Eu trouxe, o Senhor me deu 1 talento, o Senhor me deu 2, me deu 5, e eu pude devolver para o Senhor. Eu tenho um pouquinho dessa participação que João viu em Apocalipse 7:9, a visão de João, e viu uma grande multidão. Aquele lá, José Antônio, eu fiquei anos falando de Jesus para ele. Quantas vezes eu convidei ele para ir na célula, ele dizia que ia, dava desculpa e não ia. Mas ele demorou, ele acabou indo, e ele está aí, Senhor, nessa grande festa. Lembra da ilustração no início? A grande festa que vai acontecer, e você recebeu o convite.
que sejamos férteis na multiplicação, querido. Qual a visão que te motiva? Você precisa sair daqui de hoje com essa frase: qual a visão que te motiva? A mensagem de hoje que lemos é a revelação. Deus mandou te dizer, está na Bíblia. É a revelação de Deus para você nessa manhã. Que você saia daqui diferente hoje. Qual a visão te motiva? Amém, querido? Você pode ficar de pé, por favor? Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por ter falado em nossos corações mais uma vez, Pai. Senhor, afaste de nós toda preguiça, toda desculpa, toda teoria, todos os argumentos embasados, Pai, que vai nos fazer afastar de Ti, Pai, que vai nos fazer sermos desobedientes e não atender o Seu chamado, como foi dito aqui já no início da ministração do louvor. Senhor, nos ajude a exercer o nosso chamado a cada dia, a cada momento, Senhor. Que possamos, Senhor, dentro da nossa casa, Pai, antes de dar uma volta no mundo inteiro, que possamos dar uma volta no quarto da nossa casa, do nosso lar, dos nossos filhos, da nossa esposa, nossas famílias, nossos familiares, Pai. Nos ajude, Pai. Incude a nós esse dom, esse poder que vem de Ti, que o Senhor nos abençoe a cada dia, Pai. Senhor, que a célula continue sendo parte da igreja, Pai. Minhas vestes o sangue lavei, usa-nos, Senhor, usa-nos na Tua obra. e das Tuas águas é o que nós te pedimos, é o que eu oro bebi, junto, meu Pai, com meus irmãos aqui nesse lugar, pra nesse ser local, nessa igreja, uma na Tua igreja. oferta agradável a Ti. Amém. Minha vida a Ti consagrei, meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão pra minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto.